Hoje eu vou te convencer que nem tudo é autismo. Oi pessoal, eu sou a Tainá Scalco, fonoaudióloga, e hoje vim trazer um assunto que muitas pessoas querem saber. Atraso de fala realmente é uma questão de autismo? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem muito esse vídeo, compartilhar e me seguir lá no Instagram que vai estar aqui embaixo para vocês. Antes de mais nada, o que a gente precisa entender é que autismo é uma alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, afetando principalmente as áreas da comunicação, da questão da interação social e comportamental da criança, adolescente ou a pessoa que possui ela. Dentro desse fator, a gente tem várias características que podem ligar a criança a ter o diagnóstico de autismo, como exemplo: interação social baixa, contato visual baixo, o atraso de linguagem, mas lembre-se, o atraso de linguagem é uma das circunstâncias, não é o fator principal. Também tem a questão de expressões faciais e expressão de emoção. A criança ela não consegue internalizar essas informações e poder socializar ali no meio em que ela está inserida. A pergunta mais constante é: quais são os níveis de autismo? Hoje a gente chama de nível de suporte, tá? Vai do 1 e varia até o 3. 1, 2 e 3. O 1 é aquele autismo mais leve, que a gente sempre fala que de leve não tem nada, né, gente? Porque o autismo leve, ele tem muita questão de interação social baixa, prejudicada. A criança tem muita sensibilidade também e às vezes pode até apresentar dificuldades alimentares. No nível 2 e 3 são os níveis mais graves. Ou seja, é aquela criança que tem comportamentos mais abruptos, pode ser sim mais agressiva ou ter mais outras funções ali alojadas, né, em conjunto. Por exemplo, um TDAH, um TOD e outras coisas. Tá, mas e aí você me pergunta, como que eu vou saber se meu filho é autista, né? Ele tem dificuldade na fala, tem algumas dessas questões que você disse, mas apenas uma, duas, três fatores podem definir a criança, pode diagnosticar uma criança como autista? E eu falo pra você, não, tá? Um fator isolado ou dois fatores não identifica a criança como autista, não dá diagnóstico. O que então essa criança precisa ter para aflorar todas essas questões e transformar isso num diagnóstico? A criança ela precisa ter no mínimo 5 a 6 itens desses, de vários, tem 25 características no transtorno do autismo para a gente poder definir a criança, né, diagnosticar, na verdade, como autista. Então, um fator só atrás de fala não vai identificar, não vai diagnosticar ela como autista. Então, como essa definição, esse diagnóstico ocorre? Geralmente, as mães, né, os familiares procuram por conta do atraso de fala ou atraso de linguagem também, dependendo da idade, claro, mas varia entre 1 até 3 anos. Lembrando que, a partir de 3 anos acima, o atraso de fala ou linguagem já não passa a ser um atraso. Pode ser diagnosticado como um transtorno, dependendo da faixa etária e qual tipo sugerido que a criança não consegue executar, né? Qual dessas funções da comunicação a criança não consegue executar. Levando essa criança, principalmente no fonoaudiólogo, porque é a primeira questão, né, que a família levanta sobre isso. Quando a criança vai para o consultório para fazer toda a intervenção de avaliação, é realizada avaliações específicas, né? No meu caso, eu faço 2 tipos de avaliação que é específica para essa questão, que é o Denver 2, né? Que é o protocolo de avaliação do desenvolvimento infantil, e o BIBMAP, que é um protocolo de avaliação principalmente da linguagem. Dentro desses protocolos, a gente sempre procura verificar quais habilidades que a criança está fazendo e quais que ela não faz para a idade dela. Isso é importante para a gente saber qual o parâmetro do trabalho que a gente pode executar com essa criança na hora da intervenção. Então, a gente não vai ver somente o atraso da fala, e sim outros atrasos que podem estar associados. Por exemplo, a criança às vezes tem uma dificuldade em algum fonema ou alguma palavra, ou às vezes nem consegue falar. A gente só fica atrelado naquilo e esquece dos comportamentos. Ou seja, a criança não imita, a criança não copia, a criança não modela, a criança não entende sorriso, ela não entende expressão facial, e a gente está trabalhando linguagem e fala. Como que a gente está trabalhando? A gente não trabalha. Se a gente não trabalhar, não iniciar pré-requisitos para isso, o principal de todos é a imitação e a percepção da criança com a fala do próximo, né, a linguagem receptiva, a gente não está trabalhando nada desses comportamentos de linguagem, principalmente.
Então, os pré-requisitos são fundamentais para esse trabalho que nós faremos com essa criança. Um próximo vídeo aí para vocês vai ser falando um pouquinho melhor sobre esses pré-requisitos para não prolongar muito o assunto aqui nesse vídeo, que o fato é a gente falar sobre autismo, tá? Então, assim, quando a criança a gente começa a identificar esses outros fatores atrelados, não só o desenvolvimento de linguagem, ou atraso, transtorno de linguagem, mas outros comportamentos ou outras funções que a criança não está desenvolvendo para a idade dela, a gente precisa ficar em atenção. Quando a gente está em atenção a isso, a gente não fecha o diagnóstico sozinho, a gente encaminha para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil para ele poder fechar com a gente esse diagnóstico. Então a gente faz toda a avaliação, toda a descrição dessa avaliação, o que a gente observou, qual foi o resultado ali que a gente obteve da avaliação, e a gente manda para esse médico, né, especializado, e ele devolve pra gente com laudo ou não, porque às vezes a gente pode achar que é uma coisa e ser outra coisa totalmente diferente aos olhos dele. O médico, gente, não fecha diagnóstico sozinho, assim como nós também não fechamos sozinhos. A gente tem um conflito, às vezes, de ideias, mas a gente precisa ter uma avaliação multiprofissional. Ou seja, todos os profissionais que acompanham ou acompanharam a criança entram em um certo acordo. Ou você não pode, na verdade, opinar no trabalho que você tem que fazer com a criança, porque o trabalho fonoaudiológico é somente o fonoaudiólogo que faz. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele precisa do auxílio também dos outros profissionais para atrelarem aí o desenvolvimento da criança. E aí, pessoal, me contem aqui nos comentários se vocês já sabiam dessas informações sobre o autismo e a avaliação do autismo em si. Comentem aqui se vocês querem algum outro tipo de vídeo em relação ao autismo, eu vou super atender vocês. Quero muito lembrar vocês de se inscreverem aqui embaixo, temos muitos inscritos já, mas eu quero muito mais para poder me acompanhar nessa trajetória maravilhosa que eu tô fazendo aqui no YouTube. Curta bastante, compartilha, não deixa de seguir lá no Instagram, tá? Vai estar aqui embaixo para vocês. Vou lembrar sempre de postar lá também o mesmo conteúdo, né? Da mesma forma que está sendo postado aqui. Lembrando também que dia 2 de abril nós comemoramos a conscientização do autismo. Então não deixa para lembrar de conscientizar, intervir, amar, cuidar só no dia 2 de abril. O cuidado com o autista e o amor que temos por eles tem que ser todos os dias. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!